Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui nesse finalzinho de noite para a gente trocar uma ideia e para a gente bater um papo sobre o Campeonato Brasileiro. Mais uma rodada que teve uma relevância muito grande para algumas equipes. A gente sabe que ainda é o início da competição, mas é importante, cara, nesse início se dedicar a conquistar pontos, não bobear, porque é aquele início onde está todo mundo ainda tentando se conhecer. As equipes tentando buscar um entrosamento, as comissões técnicas tentando entender a melhor forma de dispor as equipes. O calendário paralelo na Copa do Brasil ainda está nas fases iniciais, na Libertadores ainda está na fase de grupos, então isso permite você às vezes rotacionar um elenco. Então, é aquele início muito importante de colocar aquele gás, porque no segundo turno vai afunilar com as outras competições, vai afunilar com partidas importantes, tem Super Mundial, então é muito importante. É muito importante o bom desempenho, os 3 pontos, ele vale muito, e quando ele vem fora de casa, ele é maravilhoso. Maravilhoso. O Palmeiras teve uma vitória gigantesca no Beira-Rio contra o Internacional. Uma partida extremamente equilibrada, como todos nós já imaginávamos, mas uma coisa que me chamou muito a atenção no Palmeiras foi o sistema de marcação. O Palmeiras voltou com aquela intensidade, com aquela marcação justa, toda hora ali, beliscando, mordendo, sabe? O espaço da equipe adversária. E o Internacional não teve como articular suas jogadas, seja pelo setor central, seja mantendo o domínio de bola no meio campo. Quando os caras passavam ali do campo deles, né, ia para o campo de defesa do Palmeiras, o Palmeiras já afunilava seus jogadores, já arrumava sua marcação, e dali o Inter não conseguia fazer muitas coisas não. Tanto que no primeiro tempo, acho que o Inter fez 0 finalizações ao gol. 0 ou 1 finalização contra 8 do Palmeiras. Então o Palmeiras teve mais objetividade, o Palmeiras foi um time mais agudo, não criou super chances também não, tá? Sendo muito sincero, foi uma partida muito equilibrada, os chutes a gols do Palmeiras, as finalizações do Palmeiras não foram aquelas super finalizações, porque o time, querendo ou não, ainda estava um pouco lento, né? Quando conseguia ali uma interceptação, ia puxar um contra-ataque, o time ainda estava um pouco lento, um pouco desarrumado. Mas isso são coisas que naturalmente a gente vai organizando, vai evoluindo, vai progredindo. Hoje eu vi o Palmeiras com aquele ímpeto físico, com aquela vontade que nós víamos no Palmeiras de antigamente. Um Palmeiras extremamente ajustado na sua marcação, Mikael jogou muito bem, Giai jogou fino da bola, Richard Rios também muito bem, o cara andou o campo inteiro. E parece que o Abel ele encontrou a formação para a equipe, né? Porque novamente ele entrou com aquela ideia do Felipe Anderson na direita, junto ali com o Estevão, né? O Felipe Anderson um pouquinho centralizado, invertendo. O Estevão ele não foi um grande destaque da partida não, fez uma partida muito tímida, muito simples, mas o Alan Patrick do outro lado também não. Ficaram ambos, né? nos bolsos aí dos seus respectivos marcadores. E eu acho que os sistemas defensivos de ambas as equipes foram o grande protagonista da noite. O Palmeiras se organizou muito bem, soube neutralizar muito bem o Inter. No segundo tempo o Inter voltou com uma proposta um pouquinho diferente, de tentar algumas tabelas ali no setor central, no início da área ali. Conseguiu ser agudo em alguns momentos, só que em um desses momentos, quando o Inter estava com as linhas para cima, teve o lançamento do sistema defensivo do Palmeiras lá pro Richard Rios ali na frente. Richard Rios saiu muito bem do Bernabéu e cruzou para a área para encontrar o Facundo Torres e fazer 1-0 Palmeiras. Então, no momento que o Internacional estava melhor na partida, o Palmeiras fez o gol. E a partir dali, cara, eu vi o Baldassi falando lá que foi uma derrota injusta do Inter. Eu achei uma derrota super justa. Porque a partir de que o Inter toma o gol,
O Inter ele fica acuado dentro do seu próprio campo. O Inter não cria mais, o Inter não articula, não sobe mais linha. O Inter não faz o futebol que era preciso fazer, a pressão que era necessária fazer para buscar o gol de empate. E aí o Palmeiras, ele acomoda sua marcação ali atrás, fica até um pouco retrancado, mas com razão, com razão. É um jogo muito difícil, galera. É um jogo que se a gente saísse com um empate de lá, estaria ótimo. Seria um ótimo resultado o empate de lá. E aí o jogo termina, Palmeiras vence com 1-0. Destaques aí para os jogadores que eu já falei. E termina o jogo do Palmeiras e inicia o jogo do Flamengo. Palmeiras termina na primeira colocação, termina na liderança. Obviamente por uma questão ali de critérios de desempate, o Flamengo ainda com um jogo a menos. Só que, mano, 20 minutos do jogo do Flamengo bastam pra gente entender que a gente não ia dormir na liderança. 20 minutos os caras enfiaram 3 gols no Juventude, mano. Simplesmente assim, simplesmente. O Flamengo hoje, tipo, teve uma rotação, uma intensidade, um ímpeto físico absurdo, absurdo. O que eu falei pra vocês que se destacou no Palmeiras do ímpeto físico da marcação, no Flamengo se destacou o ímpeto físico do ataque. Isso é louco. Eu acho que os caras eles deixaram guardado todos os gols pra hoje. Sabe? O pessoal falava assim, pô, o Flamengo desperdiça chance, cria, não faz gol. Parece que os caras resolveram converter tudo hoje. Tudo hoje. E os caras simplesmente... Mano, os caras simplesmente meteram uma goleada maluca em cima do Juventude. Foi praticamente um jogo treino. Na verdade, 20 minutos do primeiro tempo do jogo, galera. O jogo ele já tinha acabado. Vocês estão ligados disso, né? Pro Juventude, o jogo já tinha acabado. Juventude só tava atrás, os caras já estavam com um nível anímico lá embaixo, né? Não tinha mais, tipo, meio ml de testosterona nos caras. Porque, pô, desanima qualquer um. 20 minutos, 3 gols do adversário. E os caras simplesmente dominando, correndo igual um louco. Os caras pareciam que tinham 10 pulmão, os jogadores do Flamengo hoje. O Flamengo simplesmente, galera, apertou o Juventude, subiu as suas linhas ao máximo, conseguiu ali encontrar um resultado extremamente amplo, fácil, com boas jogadas aéreas, bons cabeceios, fazendo tabela, triangulando, dominando espaço, dominando o meio campo, simplesmente, mano, dominando o jogo como um todo. E aí no segundo tempo, o Flamengo, vocês estão ligados que o Flamengo entrou meio misto. Esse time aí era meio misto. No segundo tempo, o Felipe Luiz faz substituição. E coloca sangue novo, gás novo. E o Flamengo continua com o ímpeto no talo. Com o ímpeto no talo. Só pro saldo de gols aumentar, né? Porque enquanto o Palmeiras fez um gol, a gente tava ali no critério de desempate, de saldo de gols e tudo mais, os caras enfiaram um sacode no Juventude. Jogo treino, galera. Jogo treino. Jogo treino. Hoje foi uma noite que simplesmente deu tudo certo pros caras. E o Juventude que chegou ali com a proposta de ser um time que ia aguerrido, que ia segurar o resultado, levou uma lavada. Levou uma lavada. É aquele negócio, cara. Tem hora que... Teve um momento do jogo que os jogadores do Juventude estavam ali simplesmente para serem, sabe, figurantes da partida. Eram figurantes. Porque o Flamengo tocava a bola em todos os espaços, dominava tudo, não perdia domínio de bola. A torcida fazendo barulho pra cacete. E é isso, mano. Não tem o que falar do jogo do Flamengo, tá ligado? Não tem o que falar. O que eu tenho que falar aqui pra vocês é que agora o Flamengo assume a liderança, até por uma questão de saldo de gols, passou o Palmeiras no saldo de gols, né? Dobrou o saldo de gols aí do Palmeiras. Mas em pontuação, partidas jogadas e vitórias e empates, tá a mesma coisa. Será que estamos perto de acompanhar a espanholização, mais um ano do futebol de Flamengo e de Palmeiras? Palmeiras conseguiu uma vitória gigantesca. Flamengo também conseguiu um resultado que o torcedor estava querendo faz tempo, né? Converter gols. Flamengo fez um jogo treino na competição oficial. Foi basicamente esse
o resumo da partida. E aí, vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada como que tá o ranking aqui. Ah, não podemos esquecer também que o Pedro deixou o dele hoje. Eu sabia que ele ia deixar. Tava conversando com um amigo meu flamenguista. Aí falei pra ele assim, ó, o Pedro então vai fazer o dele ainda. Eu sabia que isso ia acontecer. Primeiro lugar, Flamengo, 10 pontos. Segundo lugar, Palmeiras, 10 pontos. Terceiro lugar, Fluminense, 9 pontos. Quarto lugar, Ceará, 7 pontos. Quinto lugar, Red Bull Bragantino, 7 pontos. Cadê o Botafogo? Cadê o poderoso Botafogo? Botafogo em 10º lugar com 5 pontos. Cadê o poderoso Corinthians? Corinthians em 13º lugar com 4 pontos. São Paulo, 16º lugar com 4 pontos. Atlético Mineiro em 19º lugar. E Galo! Cuidado, hein? Cuidado que vocês vão ser cozinhados. Coloca nas opiniões aí, galera. Poderíamos dormir na liderança? Flamengo colocou água no nosso chope. Mas faz parte, tem muita competição pela frente e vai ser interessante essa disputa. E olha que pode ser uma disputa ponto a ponto muito emocionante daqui pra frente. Tem muita competição ainda, mas vamos ver como que vai ser. Tamo junto, valeu, falou, até mais.